te ouvindo. Ontem à noite, numa rede social, o presidente Trump falou que vai impor uma tarifa adicional de 10% a, abro aspas, qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas dos BRICS. Fecho aspas. O que o senhor acha dessa declaração do presidente dos Estados Unidos? Muito obrigado. Olha, eu sinceramente nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Vamos para a próxima. Portanto, agora, presidente, a Camila Zaru, do Valor Econômico. Alô? Está indo? Oi, presidente, boa tarde. Ainda sobre o presidente Trump, ele fez um aceno ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, falando que está acompanhando, aspas, uma caça bruxa que está sendo feito a ele. O senhor falou agora de soberania, tinha falado mais cedo sobre respeito e interferência. É cabível medidas diplomáticas? O Brasil vai reagir? O que o senhor vê sobre essa situação? olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Vamos passar para a próxima, a Ana Ionova, do New York Times. Aqui, o Ricardo está chegando aí com o Só microfone. ouço você, Serginho. Obrigado. Olá, boa tarde, presidente. Minha pergunta é sobre a ameaça de tarifas, porque nesse grupo que acabou de fazer esse encontro, tem vários países que, nesse momento, estão negociando, tentando conseguir algum acordo com os Estados Unidos de tentar fugir de regimes tarifários duros. Eu queria saber se essas ameaças feitas pelo presidente Trump afetaram, de alguma forma, a dinâmica do grupo nesse encontro e se ameaçam a sintonia e o consenso do grupo. Obrigada. Eu só estou sabendo disso porque você me perguntou. Na reunião dos BRICS, ninguém tocou nesse assunto. Ou seja, como se não tivesse ninguém falado. Não demos nenhuma importância para isso. Simone Iglesias, da Bloomberg. Oi, presidente. Boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, presidente? Boa tarde. Tá bom. Tô.
Nós gostaríamos de saber se avançaram as discussões para a nova plataforma de investimentos em moeda local, para reduzir o peso do dólar nas negociações entre os países dos BRICS, ou se isso, pelo tamanho e diferenças das economias dos países que integram o bloco, é um desafio gigantesco. E a gente também, o pessoal das agências internacionais, queria perguntar sobre o Irã. O Irã discordou da posição de consenso dos países com relação à criação dos 2 estados. Esse já era um assunto superado pelas 16 reuniões anteriores do BRICS. Então, como é que se navega nesse desafio de um novo país que tem esse desentendimento? Muito obrigada. Veja, primeiro eu queria dizer que, com relação à posição do Irã, ninguém vai pedir para o Irã mudar de posição. E a posição do Irã, na lógica dos outros países, é uma coisa do Irã. Como o Irã está lá perto, está no calor das disputas, ele pode pensar, mas nós continuamos achando que é preciso criar os 2 estados, sabe, e que vivam em harmonia, se desenvolvam, sem nenhum problema de atropelo de um país sobre o outro. Essa é uma tranquilidade para nós. A outra pergunta, qual foi? Veja, essa é uma coisa que, se vocês, jornalistas brasileiros, se lembrarem, em 2004, nós fizemos isso com a Argentina. Se vocês se lembrarem, em 2004, nós aprovamos, sabe, um comércio entre Brasil e Argentina que poderia ser feito nas moedas locais. E os bancos centrais, de tempo em tempo, se reúnem e conseguem estabelecer, sabe, ou seja, a liquidez das nossas relações. No caso do Brasil e Argentina, nós tivemos um erro que foi fazer optativo, não foi uma coisa determinativa. E é muito difícil você fazer as pessoas mudarem aquilo que já estão acostumadas há muitas décadas. Tá? Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas, quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? E, obviamente, que nós temos toda a responsabilidade de fazer isso com muito cuidado. Os nossos bancos centrais precisam discutir isso com os bancos centrais dos outros países, mas é uma coisa que não tem volta. É uma coisa que não tem volta. Tá? Isso vai acontecendo aos poucos e vai acontecendo até que seja consolidado. Bom, temos as últimas 2 perguntas. O Bruno, da Agência Brasil. Boa tarde, presidente. A declaração final dos líderes fala de justiça tributária, dá destaque a isso. Então, é um assunto que vai ganhando relevância no BRICS, no Sul Global, no cenário internacional. Como que essa relevância pode influenciar a agenda interna do Brasil, agora que no Congresso tem discussão sobre isenção do imposto de renda, taxação de super ricos, e como pode pautar também o que o governo vai levar para a audiência de conciliação no STF na próxima semana? Ora, eu não estou participando de nenhuma mesa de conciliação. Veja, nós mandamos uma proposta para o Congresso. O Congresso resolveu fazer uma coisa, na minha opinião, totalmente anticonstitucional, porque decreto é uma prioridade do governo, do Executivo. Houve um PDL do Congresso Nacional que derrubou, nós entramos na Justiça. Eu não li ainda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu estava aqui nos BRICS, mas nós temos outras decisões de outros ministros
diferente da decisão do Alexandre de Moraes. Nós temos decisões, no caso do ministro Gilmar, aprovando IOF, no caso quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. Nós temos IOF aprovada no governo Bolsonaro. Então, sabe, quando eu chegar hoje em Brasília, amanhã, eu ainda tenho que receber o primeiro-ministro Modi como chefe de Estado. Amanhã e na quarta-feira ainda recebo o presidente Prabowo da Indonésia. Depois eu vou conversar com o meu advogado-geral da União para ele cuidar desse assunto. É simples assim. Não tem nada de anormal. Tem uma divergência política que é próprio da democracia, sabe? E vamos resolvendo os problemas. A última pergunta da Carla Parelô, do Marcha Notícias. Obrigada. Boa tarde, presidente. Eu gostaria de perguntar para você qual é a importância da América Latina no bloco dos BRICS, que se tem o Brasil como representante permanente, depois da rejeição da Argentina e de que a Venezuela fosse vetada também. Então, qual seria o próximo passo agora? Se tem alguma intenção de ampliação do bloco em geral também, de repente poderia ser em esses outros mecanismos, como o Foro Empresarial, das mulheres, o Foro Civil, etc. Gostaria de saber isso. Obrigada. Olha, os BRICS, se eu pudesse utilizar o Raul Seixas, eu poderia dizer para vocês que os BRICS é uma metamorfose ambulante. Não é aquela coisa que já está pronta. O BRICS é uma criança em crescimento. Sabe, nós estamos aprendendo, não tentando repetir os erros dos outros, estamos tentando fazer algo novo. Portanto, eu estou muito tranquilo com os BRICS. Muito tranquilo com os BRICS. Sabe? Acho que o BRICS é a coisa nova que surgiu no mundo, sabe, em que a geopolítica estava determinada por meia dúzia de países considerados ricos. Sabe, se você vê o absurdo do que é o mundo, você veja o FMI, embora os BRICS represente, sabe, metade do PIB do mundo, o PIB só tem 18% no FMI de representatividade. Os BRICS só tem 18%. Eu lembro que, quando a gente estava disputando as Olimpíadas, sabe, a China tinha um delegado e a Suíça tinha 5. A Itália tinha 5. Ou seja, então, a verdade nua e crua é essa. Os países ricos tomaram conta das instituições multilaterais e nós ficamos, sabe, quase que na borda, vivendo de favores. O que nós queremos é construir um BRICS em que a relação seja justa, em que todos participem da decisão e que a decisão seja sempre tomada da forma mais democrática possível. Eu estou convencido que nós estamos criando a única coisa nova que surgiu no mundo nos últimos anos, que é uma coisa que surgiu de nós, não surgiu de cima para baixo, surgiu de baixo para cima. E temos a sorte de ter países importantes, como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Brasil, como a África do Sul, e outros vão entrando. Nós não temos porteira fechada. Quem quiser entrar, diz que quer entrar, nós vamos avaliar. E, na hora que a gente avalia, a gente faz o convite. É assim que é. Pessoal, muito obrigado. É isso, presidente.